manter-se conectado com a inteligência ou prudência, sem ir para o medo, vivendo em uma cidade em que a criminalidade está tão presente? Ao lembrarmos tanto de ser precavidos, não caímos na armadilha do medo? São duas ferramentas que servem para que a gente vive. A gente já discutiu sobre, mais ou menos sobre isso. Quando há inteligência, não há medo. Eles são ferramentas opostas. Uma pessoa que usa a inteligência ou a razão para analisar uma situação e para aprender ou para entender ou para se guiar, ela não tem medo, porque o medo ele é uma ferramenta inferior à razão ou à inteligência. Ele é uma ferramenta instintiva. Então, o medo não é baseado a prudência ou inteligência. Ele é baseado em imaginação, ele é baseado em experiências anteriores que vão te trazer alguma perspectiva, ele é baseado em alguma lembrança, porque você associa essa violência. Então, o medo, ele não tem a ver com prudência. Então, uma pessoa que tem medo, ela pode falar, eu sou prudente. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas é muito diferente ser prudente do que de ter medo. Então, existe violência e criminalidade? Existe. Mas o tempo inteiro você está passando por isso? Você está sofrendo violência ou criminalidade? Ou você fica vendo notícia, TV, e isso e aquilo, e se conectando com essa criminalidade e com essa violência? Todos nós temos a opção de escolher com o que se conectar, porque aqui também como manter-se conectado com a inteligência. Então, não é se alienar, mas o quanto você precisa de informação sobre violência e criminalidade. Você já sabe que ela existe. Você já sabe que ela está ao seu redor. Por que você vai ficar se alimentando e se conectando com isso? Qual vai ser a tendência? A gente conhece a nossa mente. Ela imagina, ela fantasia, ela compara, ela lembra. Você vai ficar lembrando de cenas violentas, de notícias violentas e disso. Como você vai querer sair de casa desse jeito? Isso não é prudência, isso não é inteligência, isso é instinto. Medo é instintivo. Como se libertar disso? Ou como não cair na armadilha do medo? Ao lembrarmos tanto de ser precavido, lembrar tanto de ser precavido, você não precisa também. Usa a sua inteligência. O quanto eu preciso de notícias sobre violência e sobre negatividade. Segundo, como é uma maneira segura de eu sair daqui e para lá? Isso é ser precavido. Raciocinar e falar assim, nesse bairro não é bom andar à noite. Eu não vou. Mas por que você precisa ficar pensando, eu vou passar naquele bairro, vai ter uma pessoa com uma faca na mão, ele vai me furar, ou eu vou ser sequestrado, ou eu vou roubar minha carteira, ou eu vou... Isso não é ser precavido, isso é ser imaginativo. E isso é usar a ferramenta medo. Então, precavido é, ali não é seguro, eu sei, ponto. Mas eu não preciso ficar vagando naquela direção. Então, usa a sua inteligência nessa perspectiva. Isso é bom para mim ou não é? Ponto. Não é. Como eu vou fazer para me precaver? Isso, isso, isso. Não dá asas à imaginação, não dá asas à sua mente, porque a mente vai para onde? A gente falou, para baixo, para o instinto. A gente está no meio agora. A gente está brigando para não ter mais experiências ou emoções ou decisões instintivas e está tentando se manter nas racionais. Mas a nossa briga é para ir cada vez mais para cima, do racional para o intuitivo ou para o divino. Se você não fizer um esforço para isso, você vai ladeira abaixo. Então, presta sempre atenção. Não deixa sua mente ficar vagando nessas experiências e imaginação. Com o que você está alimentando sua mente e seus sentidos? Porque é isso que vem o medo. Da onde vem esses medos? Da onde vem tanto medo de violência? Você não está morando num país que está em guerra, ou você não está morando
a gente está perto da violência, mas isso não precisa te trazer medo para viver, porque o medo vai te bloquear, o medo vai te prender, o medo vai te fazer sofrer. O precaver-se vai te fazer viver bem, o precaver-se vai te fazer viver seguro, e o medo o oposto. Porque se você já está com medo de violência e disso, você já está sofrendo violência. Não tem ninguém te agredindo fora de você, mas dentro você está sendo agredido. Você está sendo ameaçado, você está sendo sequestrado, você está sendo roubado dentro de você. Existe algo mais violento do que ficar com medo para você mesmo? Existe algo mais perigoso do que a sua mente cheia de imaginação, de fantasia, de insegurança? Não. Essa é a maior violência. Então, elimina essa violência e a de fora não vai te afetar tanto. Como é possível que as mesmas pessoas vivem numa cidade e algumas vivem bem, sorrindo, tranquilas, e as outras não têm coragem de pôr o pé fora de casa? Quer dizer que aquelas outras são sem, talvez não têm noção? Ou será que... Falta fé aí um pouquinho. Fé também, mas não é só fé. Porque não adianta também se falar assim, agora eu estou conectado com Deus e com os mestres, eu vou passar ali naquele beco à noite que eu sei que eu tenho fé em Deus. Não é assim. Uma vez, Yogananda estava num carro e aí ele desceu do carro e essas duas senhoras estavam levando ele para algum lugar. E elas deixaram o carro aberto. Ele falou, você não vai trancar o carro? Aí elas falaram, não, eu confio em Deus. Ela falou, você confia em Deus, mas ele te deu uma chave para fechar o carro, ele te deu um alarme. Se ele te deu essas ferramentas, por que você não vai usar? Então, Deus deu a razão. Deus deu a inteligência. E essa inteligência, nesse caso, é transformado em prudência. Mas nunca confunde prudência com medo. Elas são opostas. Isso está claro? A gente não deveria aceitar o medo. Ele vai continuar presente nas nossas vidas. De algum tipo. Medo de falar em público, medo de se expressar, medo de morrer, medo de tudo. Observa e fala, ok, eu tenho isso, mas eu não aceito. Eu não aceito na perspectiva, ele não vai ficar aqui, ele vai sair. E aí o sair, sim, é orar, é lembrar da presença de Deus com você o tempo inteiro. Usa sua prudência, usa sua inteligência e sua razão. E junto com a inteligência e a razão, Deus está comigo. Deus é a luz, Deus é a minha proteção, Deus é tudo. Mas por enquanto ele me pediu para usar isso aqui também. Então eu vou combinar os dois: fé, devoção, confiança, entrega com minha inteligência. Certo? Tinha que vir para cá distante, o trânsito está demais, greve, não sei o quê, ia levar 2 horas. Ele falou, se for pela rodovia é mais tranquilo. Aí eu fiquei, não, mas vai sair da minha rota aqui do Uber, né, não sei o quê. Aí a minha vontade era grande de vir, eu falei, bom, o risco é tanto aqui quanto ali. Coloquei na mão dos mestres e falei, não, isso foi maravilhoso. Cortou metade do tempo, cheguei e bem. É isso aí. Não, Quais os benefícios na prática da meditação e estudos espirituais no horário da manhã bem cedo? Há diferença nos benefícios da meditação praticada nesse horário do que na prática feita ao final do dia ou à noite? Na perspectiva de estudo, o Gurudev falava sempre que se um aluno conseguisse dormir um pouquinho mais cedo e acordar antes do sol nascer para estudar para as provas, para se concentrar, a performance dele em qualquer prova, em qualquer exame ia potencializar muito. Por quê? Primeiro que é um horário completamente pacífico. Nem os passarinhos. Às vezes eu faço competição com os sabiás. De quem vai acordar mais cedo. Mas é duro. Eu falo, não é possível. Esse miserável, ele não dormiu hoje. Mas aí é fora da regra. Não, ele está trapaceando. Antes de voltar para essa pergunta, eu lembrei. Você sabe por que em São Paulo os sabiás e os bem-te-vís acordam mais cedo ou não?
do que em outros lugares? Por causa do barulho. Porque eles estão cantando? Para acasalar, para arrumar um namorado ou um namorado. E se eles fazem isso na hora que eles normalmente estão acostumados a cantar, tá todo mundo acordado e tá cheio de trânsito e buzina, eles vão morrer solteiro. Então, eles traçaram essa estratégia de acordar mais cedo. Não estou fazendo graça, é verdade. Alguém que pesquisa isso me falou. Então, yogis. Viram yogis. Então, além dos sabiás e dos bem-te-vis, é um silêncio. O ambiente é sereno. Tudo é muito condizente para isso. E outra coisa, como está a sua mente? Descansada. Sem grandes preocupações. Por quê? Você está zerado. Você dormiu no sono profundo, recuperou, reenergizou. Sua bateria está fully charged. Se você dedicar para concentrar, para aprender, testa. Testa, é muito legal. É muito interessante. Hã? O som fica alto. Então, mas nessa parte de memória é incrível. Às vezes eu fico decorando versos da Gita ou outras coisas. Durante o dia já tem várias atividades e outra é mais difícil. De manhã, a capacidade de absorver e falar, uau, já? É muito interessante. Então, se for possível, faz um teste. É muito legal isso. Os pais ficam preocupados, por exemplo, com os filhos, de acordar muito cedo, porque eles precisam de muitas horas para dormir. Mas se regulasse isso, de não dormir tão à noite, e acordasse um pouquinho mais cedo, ia mudar muito. E isso, com a meditação, é melhor meditar de manhã cedo? O mesmo princípio. Quando você for meditar um pouco mais tarde, você já entrou, entre aspas, no mundo. Você já está lembrando seus compromissos, você já está no meio dos seus compromissos. Às vezes você tem mais, às vezes você tem imprevistos. E essas coisas todas vão mexendo com o seu estado emocional e mental. O mar começa a ficar mais revolto. Então, é um pouco mais desafiador você meditar depois de você estar já ativo, engajado nas suas atividades e no mundo. Claro que não é impossível, é claro que não é uma desculpa falar, se não é de manhã, também não faço. Mas, dentre todos os horários que são considerados auspiciosos para meditar, o horário da manhã é chamado de Brahma Murti, que é antes de amanhecer, tipo das 4h30 ou 5 da manhã até começar a amanhecer, que varia para vários lugares. Além de seu estado mental estar mais relaxado, você está com a mente mais pacífica, silêncio externo, como a gente falou. Os mestres falam que os seres celestiais, os mestres espirituais, eles ficam passando nessa hora pela Terra para abençoar quem está meditando ou fazendo algum tipo de prática espiritual nesse momento. Mas lembra, qual o melhor horário para você meditar? É o horário que você pode. Não adianta você também falar, aquele era o melhor. Saiba dentro do seu dia, da sua organização e programação, onde você consegue e faça. Esse vai ser o melhor horário de todos e os mestres vão estar felizes. Estabelece uma rotina. Se for possível de manhã, maravilhoso. Mas se não for possível de manhã, maravilhoso também. Nunca. Se de repente aparecer alguma coisa, vocês vão ver. Hã? Eu faço um curso de filosofia. E essa semana um dos alunos falou sobre concentrar-se nos chakras, sobre fazer yoga. E o professor disse que não deveríamos lidar com isso, que a verdadeira yoga nunca saiu da Índia e tal. Fiquei incomodado e comecei a falar sobre a Kriya, sobre o exemplo que vivenciamos nela e o quanto isso é positivo. Mas o fato é que eu fiquei com Krodha. Eu fiquei com raiva.
Me decepcionei com o curso. Como lidar com essa sensação de decepção e fortificar um estado de equilíbrio? Isso é normal, não só nesse curso de filosofia, mas, por exemplo, com seus familiares, com os amigos. A gente vem, medita, inicia e sente o quanto isso é maravilhoso para a sua vida, o quanto isso é benéfico, o quanto isso é transformador e a gente fica... Mas o que é que a gente imagina, ou o que a gente cria, ou o que a gente espera que todo mundo vai amar ou entender ou gostar do mesmo jeito que a gente gostou. E aí, o mundo não é do jeito que a gente espera. O mundo não vai aceitar ou entender a mesma coisa que a gente. E até mesmo as pessoas próximas. Então, claro, você tem que analisar. Ela está falando que ela se frustrou com o curso de filosofia. Se de repente ela já tem uma visão, uma consciência diferente, uma maneira de compreender, e uma pessoa está extremamente limitada e falando mal e de uma maneira muito pequena, e analisa e pensa, mas não nessa parte de frustração, porque essa parte de ter sentido raiva ou frustração, decepção, não é por causa do professor de filosofia, mas é por causa dos nossos desejos, da nossa expectativa, de que talvez, puxa, essa pessoa vai reconhecer, ou ela vai pensar dessa mesma maneira que eu, ou ela vai falar dos chakras que são maravilhosos, ou que é isso. Então, não dá para a gente esperar isso, mas a gente não deveria se frustrar. Esse é o nosso treino. A gente falou ontem, em alguns momentos vai vir elogio, outros momentos vai vir crítica. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, veio um padre aqui. E ele estava super interessado, porque a minha base é católica. Eu fui visitá-lo para ver o projeto social dele uma vez, e aí ele falou, eu quero te fazer uma visita. Aí ele viu o altar. Falou, tudo bem, começou a conversar e perguntar. E aí ele falou, me fala uma coisa, você vai na missa com frequência? Eu falei, não, não dá, não consigo, agora não dá tanto tempo. Você comunga? Eu falei, puxa, agora é difícil. Mas eu estava conversando com ele sobre a minha relação agora com Jesus. Antes de entrar nesse caminho, como eu entendia esse caminho religioso e como agora eu entendo e como era diferente e gratificante ter uma relação completamente profunda e amorosa. Mas por essas minhas respostas negativas, bloqueio completo. E ele falou, ok, você pode falar que ama Jesus, pode amar Jesus até mais do que eu agora, mas eu vou te falar uma coisa. Para mim, você não é católico. E aí, não, porque eu não frequentava. Mas somado a tudo. E aí, ele foi embora, mas mudou. E aí, o que eu ia falar? Eu ia ficar triste, arrasado? Conheça o seu caminho, tenha convicção sobre o seu caminho, se fortaleça nisso, para que nada, nem ninguém que for falar, comentar, sugerir, opinar, vai te abalar, afetar. E como a gente vai se fortalecendo nisso, quanto mais experiência interna você tiver, menos abalado. Porque você fala, não tem como, agora é uma convicção. É uma certeza através da experiência. Se for só teoria, o castelo vai tremer. Mas se for experiência, então, encara essa sua decepção como um teste. Os gurus estão falando, tá firme ou não tá? Confia ou não? Não é fácil, mas faz parte. Nós vamos passar por isso sempre. Preservar também, né? Ficar falando. Preservar. Você ficar falando. Você se desgasta. São duas perspectivas. Hoje o Guruji falou
uma coisa, vocês lembram ou não? Ele falou, meditem com sinceridade, mas não só meditem. Não, compartilhe com a crielga para os outros. Fala sobre suas experiências pessoais. Mas aí tem um porém. Não quer dizer que você vai abrir o portão da sua casa e falar, venha, você, vem aqui. Olha, eu estava meditando, você não acredita, teve isso, isso, isso. A pessoa falou, ok. Você não acredita, coincidência, eu sou psiquiatra, vai me fazer uma visita. Então, saiba, quando você sentir abertura, a pessoa está interessada, está perguntando, fala. E entende também o nível que você tem que conversar, expressar. Não precisa também exibir o seu grande conhecimento espiritual. Sente e conversa. Para ser instrumentos também, você tem que ter razão. Saber onde, quando e com quem você está falando. Nós todos somos instrumentos. Nós somos cartões de visitas do Gurudev e do Guruji. E não é só ficar falando de cria e de cria, mas é como você está se portando. Como é o seu comportamento? Como são suas palavras aí fora? As pessoas estão olhando e falando, puxa, mas ela se iniciou e está tão feliz com essa prática e quer que eu faça também? Continua explodindo, continua fazendo a mesma coisa? Por que eu vou nesse lugar aí? Então, palavras junto com atitudes, com exemplo. Você está dando exemplo ou não? Você está fazendo o marketing correto ou não? Mas, voltando para isso, nessa perspectiva agradece a Deus por essa situação, de acordo com a sua compreensão, não só pela frustração ou decepção por essa resposta, mas analisa, esse curso está me levando para onde eu quero, esse curso faz sentido para mim, essa mentalidade, essa maneira de enxergar ou não, mas de qualquer jeito eu tenho que me fortalecer para as próximas vezes que eu ouvir alguma coisa que para mim não fizer sentido, eu não me abalo. Entrou aqui, saiu aqui, maravilha. Isso que é legal. A gente tem a oportunidade de praticar espiritualidade o tempo inteiro. O tempo inteiro. Alguém criticou você? O que uma pessoa espiritual faria? Alguém te elogiou? O que uma pessoa espiritual faria? Deu certo o seu dia? Deu errado? Não importa. Eu sou uma pessoa espiritual. Como eu devo agir? Então, o tempo inteiro é diversão sem fim. É melhor olhar dessa maneira. Eu tive uma experiência bem assim, bem dramática, e no momento que eu não gostei, e eu não fiquei debatendo, não senti essa vontade. Eu silenciei, deixei a pessoa à vontade de falar tudo, e fiquei mentalizando, Deus perdoa a ignorância, não sabe o que fala. E depois eu senti vergonha, assim, dos mestres, né, pelas acusações. E aí eu pedi para que fortalecesse, né, a minha verdade, que aquilo não está me dizendo, eu estava satisfeita com o que eu estava sentindo no momento. Legal. Não abalou a minha verdade. E eu fiquei muito tranquila. Todo momento a gente tem que pensar, como eu vou ser espiritual? Uma vez tinha uma pessoa no Canadá, e ele estava falando comigo, que a filha dele estava indo na Sunday Class. Catequese. E ela voltou com uma pulseirinha. E nessa pulseirinha estava assim, WWJD. E ele falou, filha, o que é isso? Aí ela falou, me ensinaram hoje, sempre para olhar para essa pulseirinha e lembrar antes de fazer as coisas. E o que significava aquilo? What would Jesus do? O que é isso? O que Jesus faria? Então, olha para a pulseirinha, o que Jesus faria? Então, você pode usar Jesus do, você pode usar G em vez de J, o que o guru faria, o que Guruji faria, o que... Você não precisa nem ter uma pulseirinha, mas uma pulseirinha mental você deveria ter. Você está com raiva? Como meu mestre faria nisso aqui? Você está com preguiça? Qual deveria ser a minha atitude?
Sempre lembrar, sempre se colocar nessa posição. Ou não só o que ele faria, mas coloca numa posição, por exemplo, você está discutindo com alguém. Pensa ou lembra, ou pode ser até imaginar, mas não é imaginação, que o seu guru está junto com você naquela discussão. Vamos supor, você está brigando e falando umas palavras. Se seu mestre tivesse junto com você ali, você ia falar aquele mesmo monte de... E isso, ele não é uma imaginação. Isso é uma verdade. Uma vez, ele estava levando... A gente estava indo levar ele para o aeroporto, do Ashland de Miami para o aeroporto de Miami. É longe. E a pessoa que estava dirigindo estava meio ensandecida lá. E um outro monge, há um bem pouco tempo atrás, que era... Ele é o quase piloto de Fórmula 1 com aquele carro. Ele tinha batido o carro. E aí, ele estava falando, mas não precisa dirigir desse jeito? E aí ele falou uma coisa. Se eu tiver com vocês no carro, vocês dirigiria desse mesmo jeito que fez você bater o carro ou não? Não. Então ele falou assim, então faz uma coisa, toda vez que você estiver dirigindo, imagina que eu estou do seu lado. E aí ele mesmo corrigiu imediatamente e falou assim, não, imagina não, porque eu estou. Falou, eu estou. Então essa é uma outra perspectiva. Trazer a presença dele, essa presença divina do seu guru, onde você estiver. Não é para ter vergonha, mas é só para... agora eu não vou meditar, vou ver isso aqui, estou com preguiça, ou eu sei que isso não é bom para mim, eu vou comer isso, ou... Tá me olhando? É igual o Ramakrishna, que quando ele tinha um alcoólatra que começou a se conectar com ele. A história é meio longa, eu não vou repetir porque eu tenho muito trabalho pela frente. Mas essa pessoa falou, tá bom, eu quero aprender esse negócio aí, me iniciar. E aí Ramakrishna ensinou para ele os mantras e as coisas, mas ele falou, não pensa que eu vou deixar ele beber. Aí o Ramakrishna falou, quem pediu? Segue, mas ele falou, a única coisa que eu te peço é, quando você for beber, lembra de mim. Só. E aí ele saiu de lá já, falou, agora eu vou até celebrar. Foi celebrar. E aí ele chegou lá, em homenagem, pediu, e aí quando ele foi tomar, falou, preciso lembrar. Aí ele fechou o olho, lembrou do Ramakrishna, naquele estado de paz, de amor, ele pôs o copo lá. O quê? Tentou de novo. Ficou louco da vida, não conseguiu beber. Voltou para lá. Falou, pode tirar de mim essa iniciação. Falou, o que aconteceu? Não consigo beber. Falou, aí não é problema meu. E uma outra coisa, não posso tirar. Já era. Tenta um pouco melhor aí, quem sabe? Não deu certo. E é muito linda a história dele. Ele chama Girish Ghosh. E ele foi um dos discípulos depois mais prominentes de Ramakrishna. Não só abandonou, parou de beber, realizado. E aí depois de um tempo, ele estava melhorando nessa perspectiva da bebida. E aí ele chegou para ele e falou, agora eu estou querendo praticar. Aí Ramakrishna falou, então tá bom. Eu vou te ensinar a meditar. Meditar? Esquece! Falou, tá bom, então por enquanto não. Então eu vou te ensinar a orar. Não dá, impossível. Falou, o que você consegue fazer? Então, pelo menos você pode lembrar de Deus quando você acordar e dormir. Ele falou, esquece, impossível também. Aí uma Krishna falou, e agora? Aí ele falou, tá bom, já sei. Você vai passar para mim a procuração da sua vida. E eu vou fazer tudo por você. Aí ele falou, agora tá funcionando. E ele passou. Falou, tá bom. Aí o Ramakrishna falou, agora a sua vida é minha. E aí ele chegava às vezes bravo. Puxa, não deu certo. Aí o Ramakrishna falava, o quê? O que você está falando? De quem é essa vida? Você não tem direito nem de reclamar, nem de desfrutar. A vida é minha agora.
Quem vai ficar triste ou feliz, está dando certo ou errado, sou eu. Não se mete na minha vida agora. Mas depois ele começou a sentir. E aí entrou no fluxo. Aceita a presença. Durante o Paravasta, deve-se focar a atenção apenas na fontanela ou também no mesencéfalo? Normalmente a gente não responde perguntas sobre técnica online. Mas essa eu posso responder. Em nenhum dos dois lugares. Lembra, a atenção na meditação em silêncio, que é chamado Paravasta, é só lá dentro no espaço interior. Mesencéfalo é uma parte física do cérebro. No Paravasta, a gente está além da parte física. A gente está no espaço interior. No espaço interior não tem mesencéfalo, não tem cérebro, não tem nada. Talvez a direção ou a referência seja como referência nessa direção. Mas se em Paravasta você está pensando, eu estou no mesencéfalo ou não, você não tá praticando. Então, só observa o espaço interior. E em Paravasta, segundo o Guruji, a fontanela e centro da alma se tornam um só. E esse espaço cresce. Tanto que o Gurudev, quando ele guiava a meditação, o que ele falava? Agora vocês não têm mais cabeça. Agora suas cabeças foram cortadas. Bem amorosamente ele guiava. E aí, as pessoas, imagina o estado. Aí mais um pouquinho passava, ele falava, e agora todos vocês estão mortos, incinerados. Medita com amor. Então, lembra que em Paravasta, a gente, não, na verdade, em Paravasta não é concentração. Não tem concentração, é observar. Observar o espaço interior. Deixa de lado qualquer tipo de anatomia, qualquer tipo de ponto, só observa. Veio repetida do curso de filosofia. Acho que a raiva foi muito alta. Quais lições as vacas têm a nos ensinar? Come grama. Come mais salada. Sem pensar na perspectiva espiritual ou na maneira de enxergar hindu das vacas. O que as vacas têm para ensinar para a gente? Primeiro, não sei se já viram. Elas estão sempre em paz. Fora essas que são confinadas, torturadas e, mesmo assim, e por tudo que elas passam, especialmente aqui no Ocidente, então, primeiro, elas vivem em paz. Tanto que tem uma experiência lá na Índia, que isso também já acontece na Europa agora, eu vi. E talvez tenha até aqui. Eles chamam de, acho que é cow therapy. E sabe o que eles faziam? Para eliminar a depressão de uma pessoa, eles colocavam essa pessoa por 2 meses, todos os dias por 1 hora, sentada no pasto olhando as vaquinhas. Só olhar, mais nada. A pessoa ficava lá por 1 hora ou meia hora, não lembro. Em 2 meses, eliminada a depressão. Eu vi que na Europa eles faziam um pouquinho além, acariciar. E isso tem pesquisas, estudos científicos, pela energia que ela tem, você purifica a sua mente. Mas agora, sem esses estudos científicos, olhar um ser pacífico e se sentir pacífico, ou diminuir suas negatividades ou sua tristeza, será que ela já não está oferecendo algo? E será que não só de oferecer, mas será que se um animal considerado irracional pode fazer isso e trazer paz para os outros, um animal racional não deveria também? Então, olha para essa paz e fala, como eu posso trazer paz também para os outros? E ela não fala, ela não está falando, não fica assim, fica bem.
Ela está continuando comendo o capim dela e só andando. Serena. Então, como é o seu andar? Como é o seu olhar? Como é o seu se mover? Você está transmitindo paz para o mundo igual uma vaca ou não? Se não, muda, pensa. Outra coisa, simples. Quantos litros de leite uma vaca pode dar? Pode chegar até 40, né? Mesmo que fosse 20, não importa. Quantos bezerros uma vaca pode parir ao mesmo tempo? Um, às vezes dois. E a pergunta é, esses 2 bezerros conseguem atender a demanda de leite que ela produz? Não, é só um pouquinho. E o que isso quer dizer? Fartura é o que ela está fazendo? Servindo. Não só pensando na família pequena. Lembra que a gente estava falando ontem? Kula. Ela não está pensando só no meu bezerrinho, porque ele não vai conseguir tomar isso. Ela está pensando nos meus bezerrinhos humanos, nos outros. Será que isso não é pensar nos outros? Não é um exemplo de pensar nos outros? Com o leite que ela produz, maternal, que deveria ser direcionado só para os filhos dela, quantas pessoas se alimentam e se nutrem? Então, isso significa uma mente expandida. É um exemplo de uma mente expandida. Você só pensa em você, ou você só pensa naqueles seus próximos, ou você tem uma visão mais expandida, e o que você produz, a sua inteligência, ou o seu dinheiro, ou as suas habilidades e capacidades, são para servir em larga escala, como ela está fazendo? E aí, sem pensar nessa parte de crueldade, de matança e dessas partes, mas uma morte, uma vaca quando morre naturalmente, lá na Índia, por exemplo, o couro dela é usado para fazer tambor ou calçado. Natural, morte natural. Quando ela morre, todos os animais da floresta vêm, se alimentam. Depois, os ossos são usados para outro princípio. O esterco dela é utilizado para combustível, para construir casas, para fazer pesticida para as plantas e para cultivo, e assim por diante. A vida inteira para servir, para se doar. A vaca, existem algumas nas escrituras védicas, existem 7 ou 8 tipos de seres na criação que são considerados mãe. Talvez eu não lembre de todos, mas o rio, a árvore, a vaca, as escrituras, o guru e assim por diante. Mas a vaca é uma dessas manifestações maternais da criação. Então, será que um monte de... tudo isso nos deveria ensinar a gente? De algumas maneiras. Quando você olhar para um bichinho desse, de que maneira você vai olhar? Mas não só isso. Como devia ser... O que eu podia aprender com tudo isso? Como está a sua vida no mundo? Está para servir? Até mesmo quando ela morre, ela está servindo. E a gente? Quanto tempo do seu dia você está pensando em servir? Em ser produtivo para os outros? Em ser benéfico para o mundo, para a humanidade? A gente tem muita coisa. A gente tem comida sobrando, a gente tem saúde sobrando, a gente tem oportunidades sobrando, e um monte, a maioria das pessoas não tem. Será que a gente não pode ser como uma vaca no mundo? Nessa maneira? Essa é uma perspectiva. E assim, na verdade, tem muito mais coisa. Essa é a parte só desse animal. Em algum outro momento, a gente conversa sobre a parte espiritual. A gente já conversou quando a gente foi na fazenda, quando o Guruji esteve aqui. Mas é incrível. Eu participei na Índia num congresso espiritual sobre a vaca. Sabe quantas pessoas participavam desse congresso? Aproximadamente 10 a 20 mil pessoas todos os dias. Era uma parte
sobre cientistas, outra parte sobre os fazendeiros, os agricultores, os pecuaristas de lá, e outra parte espiritual. Tudo sobre a vaca. 12 dias, por 10 horas por dia, falando sobre a vaca. Incrível. Eu saí de lá e falei, não é possível. Não é possível. É possível. E é possível a gente mudar nossas vidas também. Observa, presta atenção, você vai perceber mais um monte de outras qualidades. Só de observar esse bichinho, você não precisa ter muito conhecimento. São duas perguntas. Por que Deus criou a alma? E por que fomos criados imperfeitos, se a fonte é perfeita? A pergunta é legal e é interessante, mas tem alguns poréns, algumas observações. Por que Deus criou a alma? Deus não criou a alma. Existe diferença entre Deus e alma? Alma penada. Alma gêmea. Existe esse negócio ou não? Deus e alma é a mesma coisa. Deus não criou a alma. Como está na Bíblia? Deus pegou o bonequinho lá, pegou a terra, fez Adão e Eva. Não, ele fez Adão primeiro. E aí ele fez o quê? Soprou na narina e ele viveu. O que é esse sopro? Ele próprio se inseriu na criação com esse sopro divino. E essa é o que é chamado de alma. Alma e Deus é a mesma coisa. Então, Deus não criou a alma. Deus fez a criação e ele habita nessa criação. A criação é só a parte do bonequinho. Mas o que dá vida a tudo isso é a alma, o poder divino, ou esse sopro divino que é a respiração. E a pergunta é, por que nós fomos criados imperfeitos? E aí a minha outra observação. Quem é você? Você é perfeito ou imperfeito? Você é perfeito ou imperfeito? E quem é imperfeito? O que é imperfeito? A matéria. O corpo é perfeito? Não, nunca vai existir dois lados iguais, nunca vai existir todo o tempo inteiro você saudável, nunca vai existir alguém que tem só qualidades. O mundo é imperfeito. Mas você é do mundo? Na essência, não. Então nós não fomos criados imperfeitos. Nós somos perfeitos porque nós, alma e Deus, não tem diferença. Na essência, a gente está falando agora conceitualmente. Talvez a gente não tenha essa experiência. Mas nós, Deus e alma é a mesma coisa. Então, a minha pergunta, vocês foram criados? Vocês foram criados ou não? Você nasceu? Você nasceu? Sim ou não? Não. Não. A alma nasceu? Quem é você? Alma. A gente só está discutindo, algo, agora é só uma aula de lógica. A gente tem que chegar na experiência disso. Mas, enquanto nós nos identificarmos com o corpo e com a mente, sempre nós seremos imperfeitos. Sempre. Não existe perfeição do corpo e da mente. Porque ela faz parte do mundo, e o mundo é imperfeito. O mundo é altos e baixos, o mundo é passageiro, temporário, impermanente. Então, enquanto a gente se identificar com o impermanente perfeito, nós seremos imperfeitos. Deus se colocou nessa criação e ele está se divertindo. A gente precisa entender essa relação nossa verdadeira com Deus, com a alma, com a criação, para começar a se divertir também. E isso não adianta ser feito teoricamente. Teoricamente, só deve te dar mais vontade para você meditar e falar, eu preciso entender isso. Só Deus é perfeito.
E eu sou herdeiro dessa perfeição, mas não essa perfeição. As pessoas, o que acontece? A alma, ela é perfeita e ela está emanando isso, porque você é essa essência. Então, nós buscamos a perfeição, mas por ignorância, onde eu busco a perfeição? Na minha beleza. Então, eu corto aqui, eu estico aqui, eu pinto aqui, eu fico assim. Não tem nenhum problema, cuida. Mas não pensa que você vai alcançar a perfeição, porque não existe. Eu quero ser perfeito no meu trabalho, eu quero ser perfeito. Essa perspectiva de perfeccionista só traz frustração e sofrimento. Faça o melhor que você pode, faça 100%. Mas só Deus, só a essência divina é perfeita. Fracassos, altos e baixos vão vir. Aceita. Mas busca a perfeição, não fora. Busca a perfeição dentro de você. Que ela está te esperando. Nos esperando. Por que Deus criou o mundo material para vivermos nele e não nos manteve vivendo em planos mais sutis, presentes no mundo espiritual? Bom, porque Deus criou o mundo agora, você tem que perguntar para ele. Esse negócio de perguntas e respostas também tem que ser com ele. É dito nas escrituras que Deus era absoluto e só. E aí ele queria brincar. Ele decidiu ser muitos, e aí ele fez todas essas formas. Mas todas essas formas são nada mais do que a presença de Deus. Esse plano material, outro plano sutil, ou esse outro plano, tudo é o brinquedo dele. E para que pensar em outro plano? Ou para que pensar nesse? Ok, eu estou aqui nesse corpo por um tempo, mas a minha vida, o meu objetivo é voltar para a fonte. Eu não quero esse plano ou aquele outro onde eu vou me divertir mais, ou eu vou ter isso, ou eu vou ter mais leveza. Eu quero voltar para a fonte. Então, lembra de Deus enquanto você está nesse mundo material. Você me perguntou sobre planos sutis. O Guruji falou que até os seres celestiais, seres que estão em outros planos mais sutis, eles têm inveja. Como é inveja? Jugupsa. Eles têm inveja da nossa vida aqui na Terra. Sabe por quê? Porque essa vida nesse plano material, cheio de desafios, cheio de roubada, não é só isso. Esse plano material é o único plano onde nós podemos alcançar a realização. Qualquer ser espiritual que estiver em outro plano mais elevado, para ele se realizar por completo, ele tem que voltar para cá, piso térreo. Os outros planos espirituais só são férias. Você adquiriu méritos aqui, com a sua milhagem você consegue até esse ou aquele plano, mas acabou seu crédito, volta. Somente um ser com um corpo humano pode se realizar. Somos afortunados ou não de estar aqui nesse plano? Que bom, passou rápido. De que forma os 3 atributos gunas se relacionam com o karma? Eu fui comemorar antes, estava acabando. O que é karma? O que é karma? Vocês têm que me ajudar também. O que é karma? Hã? Heranças passadas. Então, nessa perspectiva de que karmas são algo que você fez e agora você está colhendo, como o karma está associado a 3 gunas? O que é 3 gunas? Gunas são as qualidades da natureza, que movem, que estão presentes na criação toda. Eu só estou repetindo porque tem gente que talvez não conheça isso ainda. Então, tem um guna é tamas, que é inércia, que é procrastinação, que é letargia. O outro guna é extroversão, energia, ativação. E o outro guna é sattva, equilíbrio. O que o karma tem a ver, por exemplo? O seu karma passado tem a ver com os gunas. O que você construiu antes é o que você tem agora. Então, por exemplo, você tem um estado mais tamásico, letárgico agora. O que isso quer dizer? Que no passado você cultivou essa letargia. No passado você cultivou essa preguiça, essa inércia de alguma maneira.
com comida, com ambiente, com companhia. Você nasceu, talvez, numa família que era mais tamásica, ou não importa. Pela sua experiência, pelo que você cultivou anteriormente, você está colhendo agora uma energia tamásica, ou energia rajásica, ou energia sátvica. Essa é uma perspectiva. Mas agora é o oposto. Karma não é só o que você fez antes e está colhendo agora. Karma é o que você está fazendo agora para colher depois. Então, nessa perspectiva, qual é a relação? Se você for uma pessoa, por exemplo, rajásica, que é extrovertida e ativa, qual a possibilidade de você gerar karmas negativos? Maior, porque você vai fazer as coisas sem pensar, você vai ser explosivo, alguém vai te fazer alguma coisa, você vai reagir, e o reagir é o quê? Karma negativo. Você vai ter raiva, karma negativo. Você vai ficar com ressentimento, com mágoa, karma negativo. Então, o karma influenciou a predominância ou a sua relação com essas 3 gunas agora. E esses 3 gunas agora estão influenciando o seu karma futuro, para frente. Esse de trás, você tem muito o que fazer? Não, é só aceitar. Mas o daqui para frente você tem ou não? Sim. Então, se você se percebe numa natureza tamásica, outra coisa, se você está tamásico, com preguiça, com inércia, e você vai fazer qualquer coisa, por exemplo, você vai estudar no estado de preguiça e inércia, vai adiantar alguma coisa? Não, você vai bombar. Você vai cozinhar nesse estado de preguiça, de letargia, sua comida vai queimar ou você vai cortar o seu dedo fora. Então, observa a sua mente, observa o seu estado agora e pensa, como eu quero, que fruto que eu quero daqui para frente? Muda o seu guna, você está com preguiça, vai fazer um pouco de exercício, vai fazer algo ativo para entrar no estado mais equilibrado e assim por diante. Você está muito excitado, eufórico, medita um pouco, ora, respira um pouco e aí se alinha. Pensa nos seus karmas, porque tudo que você faz de pensamento, palavra e ação, usando esses sentidos, é uma semente que você está plantando. Se você plantou uma semente tamásica, não tem jeito. Uma semente rajásica, emotiva, não tem jeito. Mas se você plantou uma semente de paz, de equilíbrio, também não tem jeito. E sabe uma coisa interessante que o Guruji falou? Quando você faz essas sementes no mundo, normalmente, fora, elas geram. Mas as sementes que você planta dentro de um ashram ou no ambiente espiritual, elas são muito, muito maiores. O que quer dizer? Se você está fazendo algo positivo num ashram, como meditar, orar, e seguir o que os nossos mestres falam que é uma vida ideal espiritual, seus frutos estão. Mas se você vem num ashram e começa a criticar uma pessoa, se você vem num ashram e começa a falar mentira, se você vem num ashram e esquece do que você está fazendo aqui e briga com alguém, ou o que vai acontecer com as sementes? Potencializar também. Aqui é potencializador, tá? O terreno é muito adubado. Então, qualquer semente que você plantar vai dar um monte de fruto, positivo ou negativo. Certo? Karma. Nós não somos escravos nem de karma, nem de gunas. Nós temos força, nós temos inteligência e nós temos a retaguarda divina e instrumentos para se libertar dessas coisas. Certo? Alguma pergunta? Férias? Alguma outra pergunta? Ou vocês estão sentindo compaixão por mim? Alguém próximo fala de meditação, pergunta como meditar. A gente pode passar as técnicas, mas tem algum técnica resumidinha para passar? Por exemplo, a pessoa respira. Você não precisa falar, faz esse pranayama desse jeito, ou inala longo e profundamente, exala longo e profundamente, observa a respiração, fica um pouquinho em silêncio, leva a sua atenção lá para dentro. Inala amor, exala paz. Isso, se a pessoa tiver a capacidade de fazer só isso todo dia, ela vai mudar muito.
O que falar da gente que recebeu uma ferramenta dessa e não usa? Mas você pode ensinar a pessoa a respirar longo e profundamente, a prestar atenção no ar que entra e sai, porque isso já acalma a mente, a meditar um pouquinho em silêncio, a inclinar o corpo para frente, ficar um pouquinho baixado para aumentar o fluxo de sangue no cérebro. Então, dá para ensinar, certo? Então, chegamos ao fim da nossa celebração de aniversário do Ashan. Mas a nossa celebração não tem que ter fim. Não deve ter fim. Todo dia a gente tem que arrumar alguma razão para celebrar. Não alguma, várias. Alguma razão para sorrir. Não alguma, várias. E se de preferência o tempo inteiro. Essa é a verdadeira celebração. A gente faz esses nossos encontros para só lembrar que a vida inteira tem que ser uma celebração. A gente começou no sábado falando isso, a vida é uma celebração, e a gente está encerrando agora para não esquecer, a vida é uma celebração. E para celebrar só depende de nós. Não importa se o outro não quer celebrar, se o mundo não quer celebrar, você, Deus e os mestres e a sua respiração já dá uma balada. Uau. Igual diz o Pedro, top. O outro Pedro. Uma balada top. Só vai falar, que raio de monge é esse, né? Depende da gente, como nós vamos celebrar. Desafio, celebrar. Inverno, celebrar. Verão, celebrar. Sucesso, celebrar. Fracasso, celebrar. Nós todos somos pessoas espirituais, todos. Buscando crescer, buscando a meta. Nós todos temos fraquezas, altos e baixos. Mas até isso celebrar. Porque eu posso compartilhar. Eu, por enquanto, porque eu estou conectado e identificado como um corpo, como ser humano, eu sou imperfeito. Com uma mente com desejos, com uma mente com medo, com esses 8 laços. Mas a minha retaguarda é perfeita. Esses meus guias são perfeitos. Então eu vou olhar para eles e seguir. Eu estava contando para alguém que eu estava no Ashram de Miami e um dos residentes ele estava muito estressado. Por quê? Porque só ele estava trabalhando. E ele era um noviço, um brahmachari. Ele estava louco da vida. Ele acordava de manhã e tinha que preparar café da manhã, e arrumar, e limpar. Ele passava, tinha uns monges lendo um livro, e isso. E aí, na hora, ele precisava tomar banho logo cedo para arrumar as coisas. E aí tinha outro que ficava 10, 15 minutos no banho, cantando mantra. Ele, não acredito, nem em banho eu consigo. Aí, uma hora, ele explodiu. Só tem parasita nesse lugar. Só... E começou a surtar. E nessa hora chegou o Guruji. No quarto. E o nosso quarto era assim, ó. E aí o Guruji falou, o que está acontecendo? Eu já estava rindo, o que está acontecendo? Ele, ninguém faz nada nesse lugar. E aí o Guruji deu um abraço nele e um beijo nele. E aí falou para ele, meu filho, só vou te falar um segredo. Só olha para mim. Se você olhar para o mundo, está perdido. O que ele queria dizer? Ficar olhando para a foto do Guruji? Não. O que é isso? Olha para sua meta divina. Olha para sua referência, talvez de perfeição. Não se baseia, não pega como referência o mundo, porque senão você está perdido. Você vai esquecer e vai desviar. E isso é o celebrar. A gente está no mundo. Nós somos imperfeitos, o mundo é imperfeito. Nossa mente ainda não está naquele estado, mas a gente tem uma referência perfeita que está naquele estado, e que a gente pode seguir, se inspirar e chegar lá. Eles estão convidando a gente. Certo? Então vamos fechar os olhos, por favor. Agradecendo a Deus, agradecendo aos mestres, agradecendo ao nosso Guruji por ter nos presenteado com um templo do amor divino, nos presenteado
com um lugar de refúgio, com um ponto de luz para toda a criação. Um ponto, um local onde nós podemos recarregar nossas baterias espirituais. A gente pode se conectar mais com o divino e se inspirar mais para seguir e para crescer. Que nossas próprias vidas se tornem um ashram. Que nossas próprias vidas e ações e pensamentos se tornem pontos de luz nesse mundo. Ao mesmo tempo que a gente tem toda essa sorte, essa fortuna de ter esses benefícios espirituais, nós também temos uma responsabilidade maior de contribuir melhor para esse mundo, de viver como pessoas espirituais nos momentos de desafio e de dificuldades. Espiritualidade deveria ser 24 horas por dia. Segue com o seu ashram para onde você for. Para onde você for, carrega o seu ashram junto com você, no seu coração, na sua mente, nas suas atitudes. Observe um pouco, por favor, a sua respiração. E agradece a Deus por você continuar vivo. Agradece a Deus por você estar num ambiente espiritual, seja presencial ou online. Nós estamos todos conectados. Agradece a Deus por todas as oportunidades que você recebe na vida, até mesmo as amargas. Expande seu coração com mais amor, com mais gratidão. Use essa ferramenta que Deus te deu, através dos mestres, chamada meditação. E realmente aproveita essa vida. E mais uma vez, não só por ser aniversário do ashram, mas também o dia de São Francisco. Nós vamos orar, nós vamos cantar a oração de São Francisco para acabar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. As bênçãos divinas estejam presentes nas nossas vidas integralmente, em todo um instante. Que a gente tenha olhos e corações para perceber, para receber, para transformar. Com gratidão,
por todos esses momentos juntos, com gratidão por toda a contribuição, por todo o amor, por toda a alegria e dedicação, por todo o esforço e sacrifício que cada um de vocês fez para participar de alguma maneira dessa nossa celebração divina. Nossa família divina e espiritual é certamente uma fonte de alegria para os nossos mestres. Eu me curvo a todos vocês com gratidão. Om. Amém. Jai Guru. Muito obrigado a todos.